Agradeço a todos, os nossos companheiros de Macaé, do Grupo Espírita João Batista, em particular, este momento tão especial das nossas vidas, em que mesmo à distância nós estamos aqui para estarmos juntos, conversando um pouco mais sobre Jesus. A nossa gratidão, acima de tudo, a Deus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham neste momento, aos nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando pelo YouTube, já colocando saudações amorosas, fraternas, nos dando um abraço festivo. A grata satisfação também de encontrarmos aqui pelo Zoom corações tão queridos, como todos do Grupo Espírita João Batista, mas também a nossa querida aqui Marilene, Zilma, que nos receberam com tanto carinho com uma das nossas idas presenciais a Macaé. E o agradecimento à Leila, que nos fez o convite, a Leila e o Amilson agora por este momento de música, este momento de musical, para que nós refletíssemos um pouco, entrássemos numa ambientação musical. E o convite trazido pela Leila foi um convite que tocou muito meu coração, porque eu, em especial, gosto muito do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E no capítulo 17, Jesus na Samaria, e que nós vamos aqui aproveitar, pincelando destas páginas da Lavra de Humberto de Campos, para desenvolvermos o nosso estudo. Então inicia o seu texto, a sua narrativa, Humberto de Campos, dizendo assim: descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum, seguido de alguns dos discípulos, nas suas habituais jornadas a pé, alcançou a Samaria. A gente percebe, pelas narrativas acerca da vida do Cristo, e que o Cristo realmente não ficava parado. Estava sempre indo de um lugar ao outro, peregrinando, jornadeando e sendo seguido pela turba, pela multidão, embora também estivesse sendo seguido pelos seus discípulos, os simples pescadores que Jesus convidou para que se transformassem em pescadores de homens ou de almas. Importante também refletirmos sobre aqueles que seguiam Jesus para ouvir tão simplesmente as suas palavras, e aqueles que, a partir de serem tocados pelas palavras do Cristo, seguiam-no, passando a viver o seu evangelho, a mensagem da Boa Nova. E Jesus, na sua peregrinação a pé, numa jornada pelos lugares, por aqueles recantos de Jerusalém, de Cafarnaum, encontrando com aqueles que queriam ouvir a sua palavra, mas também com aqueles que estavam necessitados da sua guarida, do seu conforto, do seu acolhimento. Jesus esclarecia, confortava, convidava as criaturas a uma vida nova, mas Jesus, em particular, agasalhava as criaturas nas suas dores, nos seus estados de miséria íntima, dos seus problemas pessoais, e que Jesus tinha uma visão profunda, conseguindo penetrar a alma daqueles que seguiam os seus passos, muitos dos quais que estavam predispostos à mudança, estavam num processo de realização íntima para a sua transformação. E Jesus, então, chega na Samaria. Continua o nosso querido Humberto de Campos dizendo: o Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó. Uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre
lhe ia ao encontro e lhe pedia de beber. Jesus olhando em torno de si. Vamos fazer mais uma paradinha aqui, né? Quando nós estamos caminhando, andando, ou mesmo aqui parados, né? Dentro de nossa casa, ou diante do computador, ou com um aparelho celular na nossa mão, né? A capacidade do olhar, a capacidade de ver, que transcende a nossa acuidade visual, a capacidade de ver o mundo material ou a estrutura física que nos rodeia, que nós podemos medir, né? Mensurar, quantificar, qualificar. O olhar de Jesus em torno de si era para focalizar, para identificar. E é o que nós estamos trabalhando no hoje. Esta nossa capacidade visual de um novo olhar dentro de uma percepção da alma. Então, olhar em torno de nós mesmos, percebendo, identificando o ambiente onde nós estamos, na focalização da nossa real finalidade existencial, percebendo e identificando as pessoas que estão à nossa volta, aqueles que se nos achegam, e identificando a grande necessidade que temos no mundo em transição, no mundo em mudança, no mundo em reformas, de sermos também daqueles pescadores convidados pelo Cristo para nos transformarmos em pescadores de almas, discípulos redivivos do Senhor, que deve estar no foco da divulgação do Evangelho, exemplificando com os nossos atos, mas também divulgando pela palavra, pela nossa própria vida, a mensagem cristã. E Jesus então percebeu que uma mulher também havia se acercado do antigo poço, né? E ele lhe pediu de beber. E ela então diz: como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? E nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, na sua introdução, no item 3, Notícias Históricas, quando Allan Kardec fala também sobre os samaritanos, né? E que nós pedimos aqui licença para fazer uma breve leitura, para que nós possamos nos situar então acerca da Samaria e daquela condição dessa mulher, que agora fazia um questionamento a Jesus, como ele sendo judeu, estava justamente pedindo a ela de beber, que era samaritana. Depois do cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi, sob os romanos, a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhes foram anexados depois. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anatematizados e perseguidos.
O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio, a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Então, neste momento em que a mulher samaritana, pergunta a Jesus: como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana, era em virtude justamente destas questões religiosas que diferenciavam um povo do outro. E Jesus então diz, segundo aqui Humberto de Campos: os judeus e samaritanos terão porventura necessidades diversas entre si? O questionamento do Cristo para que aquela mulher conseguisse fazer uma reflexão acerca das suas necessidades como samaritana e as necessidades dos judeus como criaturas humanas, filhos e filhas de Deus. Nós então percebemos que Jesus fazia com que ela naquele instante fizesse esta sua autoavaliação das suas necessidades e também tivesse uma compreensão e uma avaliação das necessidades dos seus irmãos do caminho. Assim deve ocorrer conosco. Mesmo que convivendo com as diferenças e com os diferentes na atualidade, nos identificarmos como filhos e filhas de Deus e tendo todos nós, como criaturas humanas, as nossas necessidades e que se assemelham muito, porque estamos no planeta Terra, ainda de provas e expiações, em vias de regeneração, mas somos todos espíritos imperfeitos, em estado de incompletude, e temos de alguma forma as nossas fragilidades, as nossas necessidades, tanto quanto os outros têm as suas necessidades e as suas fragilidades. E Jesus então continua dizendo: se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Então, nesse instante, Jesus está ofertando àquela mulher a água viva, e que naturalmente ela não sabia, o que era esta água viva, diferente da água do poço que ela já estava acostumada a tirar e que vinha ali praticamente todos os dias para buscar um novo balde de água retirando do poço. Mas Jesus lhe fala acerca dos mandamentos divinos, Guardai os mandamentos, o estudo das Escrituras, mas acima de tudo o valor em Deus, da crença em Deus e também do quanto deveriam aquelas criaturas, tanto quanto nós devemos hoje, amarmos o nosso próximo como amamos a nós mesmos. E ela então diz: que vem a ser esta água viva? Jesus fez aquelas criaturas refletirem. O Evangelho do Cristo nos traz esta possibilidade deste exercício, de nós meditarmos, de nós refletirmos, de nós pensarmos. São indagações íntimas, são nossas interrogações pessoais, porque nós fomos criados para a vitória, para a felicidade. O conhecimento, o desenvolvimento da inteligência, em particular nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus, nos faz crescer. E ela então questiona: que venha a ser esta água viva? E Jesus lhe responde: mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Como nós temos a água, que é o elemento capaz de matar a sede do corpo, a água que é o elemento substancial para a nossa vida do planeta e que nós a temos inclusive na constituição do nosso corpo físico. Jesus fala agora desta água viva para matar a sede do espírito, na compreensão de que nós temos necessidades outras além das nossas necessidades fisiológicas do corpo material.
que são as necessidades do espírito frente ao seu desenvolvimento, à lei do progresso, à nossa capacidade de evolução, e que em matando a nossa sede íntima, ou seja, cobrindo as nossas lacunas existenciais, nos sentindo plenos interiormente, matando a nossa fome interior com o alimento real, que é capaz de realmente nutrir, né, o nosso espírito, nós encontraríamos, como realmente encontramos, coragem, esperança, fé, paz consciencial, paz de espírito, e encontramos esta força, este vigor moral para a continuidade das nossas lutas. Como eu disse, nós estamos pincelando, porque a página é belíssima. Quem tiver o livro Boa Nova em casa, ou que conseguir depois, né, reler a página toda, porque estamos apenas retirando alguns pontos, né? Então diz aqui Jesus: entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Perene conforto lhes refrescará os corações através dos caminhos mais acidentados. É o que ocorre conosco, mesmo passando por problemas, por dificuldades, mas quando nós encontramos no Evangelho do Cristo e nas leis de Deus o roteiro sublime, o esclarecimento que nos traz o consolo e o consolo que nos esclarece, quando nós sabemos e entendemos o porquê das coisas, a razão de tudo, que tudo tem um propósito no tempo de Deus, de que Deus é Pai, justo, misericordioso e bom, de que temos Jesus ao nosso lado como guia, modelo da humanidade, nosso irmão maior, nosso amigo, que continua cantando aos nossos ouvidos as cantigas suaves, as melodias do seu Evangelho, para nos trazer esta força, este vigor, para que consigamos enfrentar as lutas, mesmo nos caminhos mais acidentados, neste perene conforto, porque uma vez encontrando a razão da existência na compreensão da imortalidade da alma e para aquilo que realmente fomos nós criados, que é atingir um dia o estado de perfeição e encontrarmos a felicidade eterna, nós então sentimos pulsar o nosso coração de modo diferente. E o coração continua a bater, mas agora num ritmo de esperança, de otimismo, de fé, de alegria fraternal, né? E de seguirmos os passos de Jesus. Naturalmente, quando Jesus disse aquilo, né, àquela mulher, né, que esta água lhe tiraria a sede ou lhe mataria a sede eternamente, ela diz então: Senhor, dá-me dessa água. É o que nós pedimos todos os dias. Senhor, ajuda-me. Senhor, dá-me fé. Senhor, dá-me forças, né? Todo dia nós pedimos de alguma forma, de alguma maneira, esta água viva que possa realmente nos dar um novo sentido aos nossos dias, à nossa existência. As nossas preces, além dos louvores, além da gratidão, as nossas preces têm também as nossas rogativas, né? As nossas petições a Deus, tanto quanto a Jesus. Quando ela diz então, dá-me desta água, é como se nós estivéssemos dizendo agora a Deus, a Jesus: Senhor, dá-me paciência, dá-me fé, dá-me esperança, dá-me clareza, né, de raciocínio, dá-me segurança interior para continuar lutando, para continuar seguindo o meu caminho, porque naturalmente, assim como a mulher samaritana da época, nós também temos as nossas fragilidades, as nossas interrogações, as nossas incertezas, não é? De quando em quando somos pegos, embora já querendo seguir um roteiro de luz, o caminho do Evangelho, mas somos pegos ainda pela nossa própria realidade pessoal, de espíritos que não se completaram no seu processo de transformação. Nós continuamos
como Saulo de Tarso, que estava na estrada de Damasco e ali encontrou-se com Cristo para realizar o seu processo de conversão, nós estamos num processo de conversão gradativo, autoiluminativo, mas passo a passo, etapa a etapa. Nós estamos nos construindo ou nos reconstruindo, mas precisamos desta água viva, né? Que mexa por dentro em cada um de nós, que nos dê realmente o discernimento e para que juntemos a nossa boa vontade, o nosso entusiasmo, o nosso desejo, o impulso de buscarmos esses caminhos, de continuarmos palmilhando estas estradas, tendo os olhos voltados à eternidade, compreendendo que Deus, nosso Pai, nos dá todos os dias estas novas oportunidades e chances para que nós realizemos o nosso crescimento. Humberto de Campos relata que nesse instante em que ela pediu desta água para Jesus, Jesus passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas da vida particular dela. Como eu disse no início, né, Jesus que tinha uma visão muito clara, que conseguia olhar aquelas criaturas por dentro e que tinha o conhecimento das coisas, né? Por isso veio como o Filho amado de Deus, o Messias à Terra, para nos ajudar, né? Reconhecido então como segunda revelação para trazer a mensagem do Evangelho. E foi explicando a ela o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma. Então foi um momento particular de Jesus com aquela mulher, né? Tocando em pontos particulares da sua vida, pontos intrapessoais, né? Da sua intimidade. E nós sabemos que Deus nos conhece por dentro. Que Jesus, nosso irmão maior, né? Governador espiritual do planeta, também nos conhece. Sabe das nossas agruras, sabe das nossas dificuldades, dos nossos impedimentos, das nossas vacilações, dos momentos em que nós estamos um tanto desalentados, desencantados, que nos falta a esperança, a fé para prosseguirmos, mas nós não estamos sozinhos, somos sempre visitados, além de Deus que está sempre conosco, de Jesus que também nos acolhe, nós temos o anjo guardião, espíritos protetores, os nossos intercessores no plano espiritual, que sempre estão conosco, né? Tentando nos reanimar, nos fortalecer, nos dar este vigor, este bom ânimo, para que nós prossigamos. Quando Jesus então conversa com ela, falando das suas particularidades, ela então reconhece, né, em Jesus o Messias, um verdadeiro profeta, e ela diz: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade, e desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Estou cheia, o meu espírito está cheio de boa vontade. Desde muito penso na melhor maneira de purificar minha vida. Nós temos pensado, né, em muitas maneiras de purificarmos a nossa vida. Sabemos que este é um exercício diário, cotidiano, né? A grande luta do ser frente ao chamado processo da dualidade existencial, da escolha entre o bem e o mal, o certo e o errado, a guerra e a paz, a sombra e a luz. O momento em que nós estamos constantemente tentando buscar entre este fio tênue que nos separa do equilíbrio, do desequilíbrio, da sanidade, da insanidade, do estado de paz consciencial ou de um estado de desequilíbrio mental, né? De um estado de loucura, por assim dizer. Então nós vivemos neste processo porque temos embutido em nós ainda os nossos variados eus do passado. Personagens outras que vivemos outrora em reencarnações transatas, mas que moram dentro de nós ainda, no nosso inconsciente,
através das marcas profundas que foram deixadas pelas nossas maneiras de ser e de viver. Hoje, banhados por uma nova consciência, pela boa vontade, pelo desejo firme, resoluto de sermos melhores ou criaturas modificadas, nós vamos nos transformando aos poucos, mas vivemos ainda esta guerra íntima, existencial. Ela diz a Jesus, as discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ela falava das discórdias religiosas, né? Entre os judeus, os samaritanos, mas de muitas discórdias ali existentes. Quais são as discórdias que nós temos enfrentado hoje? Quando se fala em redes sociais, no mundo virtual, né? Em que as pessoas falam das suas convicções, das suas posições extremistas ou até mesmo preconceituosas, inescrupulosas, né? Nós estamos enfrentando também, por assim dizer, esta guerra de opiniões, de posicionamentos. As diferenças existentes entre os diferentes e muitas vezes esquecendo que somos todos filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, tendo o direito de termos opiniões diferentes, mas tendo o papel também de contribuirmos com aqueles nossos irmãos que estão em busca de um novo roteiro. Este é o papel do cristão. Mas ela diz, as discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho. Então, naquele momento, ela definia para si mesma, mesmo diante das discórdias religiosas, dos enfrentamentos que ela estava fazendo consigo mesma, os autoenfrentamentos, das disputas existentes entre as pessoas, ela agora estava se encontrando com Cristo. Estava tendo a oportunidade de ouvir as suas palavras e por isso ela queria um melhor caminho. E este foi o pedido dela a Jesus: ensina-me o melhor caminho. Quais são as reflexões que nós precisamos fazer hoje? Mesmo em um mundo que nos parece caótico, difícil, um mundo plural, de muitas faces, um mundo chamado multifacetado, porque ele é representado naquilo que as pessoas são e como as pessoas vivem, da maneira como elas se comportam. Mas quando nós encontramos um roteiro através do Evangelho do Cristo, quando nós temos a oportunidade de ouvir as suas palavras, quando nós temos o contato com o Evangelho do Senhor, o que nós precisamos pedir? Ensina-me, Senhor, o melhor caminho. Então é uma reflexão, é algo que a gente precisa meditar neste melhor caminho que nós estamos buscando e que devemos realmente palmilhar este caminho através das nossas atitudes reais, ou que vão se corporificando, se exteriorizando aos poucos, à medida em que nós vamos nos conscientizando, à medida em que nós vamos percebendo melhor aquilo que realmente devemos fazer. Diz Jesus a ela: tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Divergências religiosas, mas divergências de opiniões. E nem sempre só de grupos religiosos, mas dos grupos sociais e até mesmo dos grupos familiares. Pessoas de uma mesma família com disputas a partir de opiniões diferentes, enfrentando lutas, e ali se separando umas das outras ou distanciando-se umas das outras e alimentando o ódio, o preconceito, o rancor, a marginalização, o ressentimento, a mágoa, as disputas, que existiram ao longo do tempo e que continuam existindo, porque cada um tem a sua verdade e às vezes quer que a sua verdade, às vezes não, quase sempre, quer que a sua verdade prevaleça, acreditando-se que tem a verdade principal ou aqui
fazendo até uma conjunção, né? A verdade verdadeira. Mas enfim, Jesus então diz: por isso venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Por isso venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. O que diz a mensagem bíblica? Tu, pois, é o templo de Deus, ou vós sois o templo de Deus. E Jesus, naquele instante, fazia menção a este templo interior de cada coração, para que realmente os corações possam se abrir num verdadeiro templo de conexão com o divino, de contato com Deus, para percebermos cada vez mais a vontade de Deus, que é de que nós realmente nos amemos uns aos outros, de que cresçamos no amor e de que nos aproximemos cada vez mais do Pai. Seguindo o texto, diz assim: observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, impressionada com as suas revelações, solicitou a presença de todos os seus familiares e vizinhos, a fim de que o conhecessem e lhe ouvisse a palavra. Ela queria divulgar. Ela queria que todos conhecessem aquilo que ela estava conhecendo. Divulgar a mensagem do amor, divulgar a mensagem do Cristo, falar do Senhor e que eles tivessem a chance de estar com ela. O que nós estamos propagando hoje? Qual é a mensagem que nós estamos passando à frente? Quais são as mensagens que nós compartilhamos pela internet? Quais são as mensagens que nos chegam aos ouvidos, aos olhos, às nossas mãos e que nós replicamos e que nós multiplicamos, passamos à frente? O que nós queremos que os nossos familiares e amigos conheçam daquilo que realmente nós conhecemos, das coisas do Espírito, das coisas de Deus, da mensagem de Jesus. E temos um dia todo, 24 horas do dia para isso. E temos além dos dias, dos meses, das horas, a possibilidade de continuarmos divulgando a mensagem, falando da alegria, convidando as pessoas, as criaturas a um novo modo de ser, a um novo comportamento mais positivo, mais lúcido, mais sereno, mais temperado, por assim dizer, no Evangelho. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, a pacificidade, nos afastando então dos duelos, das lutas, das guerras, dos enfrentamentos, porque nós podemos estar semeando guerras quando, com opiniões diversas, nós ficamos ainda fazendo esses enfrentamentos. Então, Jesus aqui está convidando as pessoas para que se asserenem e, conhecendo o seu evangelho, passem a divulgar o seu evangelho. E a mulher samaritana percebeu isto, e tanto quanto ela estava saciando a sua sede interior, matando realmente a sua sede do espírito, ela, quando viu que Jesus estava ali, já se afastando, ela começou a chamar os familiares, amigos e vizinhos, para que eles também pudessem conhecer Jesus e ouvir a sua palavra. Na continuidade do texto, Humberto de Campos fala que os discípulos estavam preocupados ali com Cristo, porque ele estava já há algum tempo atendendo a mulher samaritana e agora rodeado de pessoas, e queriam que Jesus se alimentasse. Então diz aqui: mestre, por favor, aceita um pouco de pão. É indispensável cuidardes do sustento. Descansai e comei. Diz Jesus: não te preocupes, Filipe. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Perguntou o apóstolo. Antes de tudo, meu alimento
é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Naturalmente, como seres que vivemos uma experiência física, nós temos as necessidades do corpo físico, não é? Alimentando o corpo físico. Mas Jesus aqui chama a atenção para que nós também nos alimentemos deste outro pão que nutre o ser. E que Jesus chama, né, de alimento, o verdadeiro sustento, a realização da obra que Deus espera de nós. Como filhos e filhas de Deus, tornando-nos aos poucos co-criadores com o Pai, na realização desta obra, que é a implantação do seu reino de amor entre as criaturas humanas na terra, e divulgando o seu evangelho. Então diz o discípulo: é verdade, vedes melhor os corações e não podemos perder esta oportunidade de divulgação da boa nova. Vedes melhor os corações e não podemos perder esta oportunidade de divulgação da boa nova que estamos fazendo aqui agora, por este meio tecnológico, por este recurso, né, que se acentuou ainda mais durante este processo pandêmico já há 2 anos e pouco, com as lives, as palestras, os nossos encontros, mesmo virtuais, né? As nossas conversações pelos grupos de WhatsApp, pelos grupos de oração, o compartilhamento das mensagens saborosas, né? Do verdadeiro sabor do Evangelho do Senhor, e chegando nos momentos especiais, muitas vezes cruciais na vida de muitas pessoas que estavam aguardando e que continuam aguardando esta mensagem de esperança, esta mensagem de fé, o verdadeiro alimento. Então, assim como o discípulo disse a Jesus que não poderiam perder esta oportunidade de divulgação da Boa Nova, também nós não podemos perder esta oportunidade de divulgação neste momento. O de que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. O que o Pai deseja de nós? O que Deus espera de nós? Perfeição de uma hora para outra? Não. Que saímos de um ponto ao outro, de um extremo ao outro rapidamente, fazendo toda a modificação como que num estalar de dedos? Também não. Mas de que todos os dias nós possamos colocar um tijolinho a mais nesta nossa construção íntima ou reconstrução pessoal, tanto quanto um tijolinho de participação da nossa cota, do nosso quinhão na construção de um mundo melhor. Isso nós estaremos fazendo quando realmente desejosos do bem, nós partilharmos com os nossos companheiros do caminho a mensagem do Evangelho, divulgando a boa nova. Interessante que o texto fala ainda de alguns momentos, né, em que Jesus ali estando reunido com os discípulos, e os discípulos ouvindo a mensagem de Jesus, eles pensavam, né, de que todos estariam aceitando tudo. E Jesus então pergunta: acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? É como no hoje, somos compreendidos por todos? Todos estão no mesmo ponto da estrada, no mesmo tempo, no mesmo ritmo? Como dissemos há pouco, as pessoas são diferentes, nós convivemos com as diferenças. O que nós já enxergamos, talvez o outro ainda não tenha enxergado. Tanto quanto aquilo que o outro já enxergou, às vezes nós também não conseguimos enxergar. E muitas coisas são ditas, né? E na narrativa de Humberto de Campos, fez-se silêncio entre Jesus e os 3 discípulos, e eles conseguiram ouvir um pouco das conversas que ali estavam, e eram críticas, né? Alguns dizendo: acreditas que esse seja este homem, o Cristo prometido?
quer dizer, colocando em dúvida, né? É certo, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário, falando acerca do valor do Cristo na terra de onde ele vinha. É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para uma filha. Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciou em voz discreta. Quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece essa circunstância? Num grupo vizinho falava-se acaloradamente. Este homem é um espertalhão, orgulhoso, um velhote, não tem caridade. E eles então conseguiram, né, ouvir ali próximos a eles, os discípulos e a Jesus, aqueles que tinham dúvida sobre o mestre e aqueles ainda que lançavam acusações. Somos nós todos compreendidos hoje? Não temos aqueles que de alguma forma são, por assim dizer, nossos perseguidores ou estão entre os nossos inimigos, né, do passado, os chamados inimigos desencarnados? Aqueles que não concordam conosco, que não seguem as nossas opiniões, que não têm o mesmo olhar que nós temos, mas o que importa, qual é o nosso papel, né? E Jesus, então, estava ali aureolado de um êxito de ter se encontrado com a mulher samaritana e a feito perceber a grande necessidade de tomar a água desta água pura, da água viva, que realmente mataria a sua sede. Mas Jesus ainda tinha, de um certo lado, a incompreensão por parte do povo. Nós vivemos um momento de lutas, de sacrifícios, momentos difíceis que também foram vividos por Jesus à época, aqueles eram tempos difíceis. E nós vivemos hoje um período de mudança, um período transicional, de muitas opiniões, né? De muitos desafios, de muitas colocações, mas precisamos buscar este fio real que há de nos conduzir aos alvos de felicidade que nós almejamos, né? Nós estamos já no final do texto de Humberto de Campos, no último parágrafo, na última linha, ele diz assim: observai a estrada, né, no dizer de Jesus, observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Repetindo, observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. É o nosso papel hoje. Observar a estrada para tentarmos não cair. Não podendo nos preocupar senão com a vontade de Deus, o que Deus espera de nós, né? O que estamos realmente ofertando como mensagem da nossa própria vida a Deus, nosso Pai. Como Deus está vendo o nosso trabalho? Porque Deus nos vê, porque Deus está em nós, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, porque é onisciente. E é onipresente, porque está em todo e qualquer lugar. E tão preocupados que devemos estar com o trabalho sob as vistas do nosso Pai e com a aprovação da nossa consciência, diante daquilo que nós já conhecemos, diante daquilo que nós já sabemos. Então, esta lição, trazida por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 17, Jesus na Samaria, nos traz esta mensagem. Estando diante do poço, retirando a água, estando diante do mundo, buscando a água de todo dia, na trajetória humana, na nossa experiência física, carnal, transitória, precisamos identificar, diante das nossas necessidades humanas, pessoais e necessidades como espírito, qual é esta água pura, viva, que estamos realmente
buscando cada dia, por já termos encontrado no Evangelho do Cristo, mas buscando em sua essência a prática, a vivência, e não nos importando se os outros ou com aqueles que caminham conosco já estão seguindo também este caminho, a não ser quando nos preocupamos sim em divulgar o Evangelho do Cristo para ajudarmos o nosso próximo, para que ele também veja aquilo que nós agora já enxergamos e para que ele encontre esta água viva do Evangelho do Senhor que nós já encontramos, para que esses nossos irmãos do caminho também não voltem a ter sede. O papel do cristão na atualidade, no momento de lutas, no momento transitório carnal, de enfrentamentos humanos, falarmos de Deus, falarmos de Jesus, semeando nos corações a palavra do amor que liberta, do amor que une, do amor que nos leva cada vez mais à proximidade com Deus, nosso Pai. Muita paz. Então, João, uma coisa que me encanta no Espiritismo, você falou sobre água viva, de matar a sede do Espírito. E uma coisa que me encanta no Espiritismo, você falou, que o Evangelho possibilita meditar, refletir o porquê das coisas, propósito de que nós estamos aqui. A fé raciocinada do Espírito, dessa doutrina tão maravilhosa, você faz toda a diferença, né? Raciocinarmos sobre a fé, né? Sabemos explicar. Fala um pouquinho mais sobre isso. Nossa atuação no mundo com essa fé raciocinada, a atitude, nos leva a coragem, o bom ânimo. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Pois é, enquanto você estava falando aí, Leila, eu estava aqui pensando, né? Porque as pessoas às vezes dizem, eu abri o Evangelho, né? Ao acaso, caiu em cima. O Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos. Todas as vezes que a gente abrir, sempre vai cair em cima, porque nos 28 capítulos nós estamos sempre precisando de tudo que ali está, né? E quase sempre, ao ler o Evangelho, mesmo abrindo por acaso, naquele momento nós estamos mais predispostos a identificar a mensagem que ali está vindo em nossa direção. É uma mensagem que naturalmente foi preparada pelo Cristo, baseado nas leis divinas, e que Allan Kardec, né, sob a orientação dos Espíritos, do Espírito da Verdade, trouxe então nas obras da codificação, em particular o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra, né, do Pentateuco, representando a parte moral, né? Mas o Evangelho, como dissemos, né, e você também aí destacou, nos faz refletir, pensar, né? Tinha um irmão nosso aqui de Cachoeira Paulista, agora já desencarnado, que dizia assim, o Evangelho, ou a doutrina espírita, melhor dizendo, nos faz logicar, né? Logicar, usar da lógica, colocar o raciocínio, entender as coisas, buscar interpretar a vida naquilo que realmente a vida tem no seu verdadeiro sentido para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, o desenvolvimento das nossas faculdades intelectivas, o uso da inteligência, do raciocínio, também do desenvolvimento do bom senso, do senso moral, para nos apercebermos daquilo que para nós, e aí são 4 palavras aqui, né, que eu vou destacar, aquilo que para nós seja realmente necessário, e não só necessário, seja necessário e importante. Sendo necessário e importante, nós percebemos que isto agora torna-se essencial, e sendo necessário, importante e essencial, será prioritário. E nós desenvolveremos as nossas prioridades. Então o Evangelho nos lança este esclarecimento e este conforto, sacia a nossa sede íntima e diante das nossas necessidades humanas,
claro, as primárias ou primeiras que fazem parte da sobrevivência humana na Terra enquanto estamos aqui, mas daquilo que é necessário ao espírito, importante ao espírito, essencial para que nós possamos estabelecer as nossas prioridades humanas, em especial no campo do espírito, fazendo então desenvolvimento das nossas faculdades intelectivas, emocionais, psicológicas, morais e espirituais, e avançando no caminho. Interessante, né? Quando João, você veio falando, e a samaritana pergunta ao Cristo, né? Qual o melhor caminho, né? Eu preciso. E várias vezes em nossa vida nós fazemos essa pergunta, né? A gente quando abraça a doutrina, e aí você colocou aí muito, foi assim, já foi a resposta para mim, uma das perguntas que eu iria, porque muitos de nós estamos em caminhadas distintas e a doutrina espírita, à luz do Evangelho, né, nos traz esse processo de buscarmos, abrir o nosso canal com o nosso mentor, nosso anjo da guarda, para que a gente procure o melhor caminho. O Cristo já nos deu, né? E aí você colocou muito bem na resposta, onde o próprio Evangelho, quando abrimos, isso é para mim. Sim, Interessante sim, isso, né? Sim. A Joana de Ângeles, né, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, fala a respeito da maturidade psicológica e espiritual. Muitas vezes nós lemos um texto, uma palavra, e naquele momento que nós lemos, no passado, nos trouxe uma espécie de reflexão. Mas tanto quanto a gente vai amadurecendo e vai se desapegando de algumas coisas, a gente começa a ver de uma outra forma, por um outro enfoque, né? Então o Evangelho, a doutrina espírita e o Evangelho vão nos propiciando também esta oportunidade do crescimento, porque faz parte do nosso amadurecimento. Então Joana de Ângeles chama de maturidade psicológica e espiritual. Allan Kardec, também no Evangelho, ao falar dos bons espíritas, né? No capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17, ele fala sobre a maturidade do senso moral. Então nós vamos amadurecendo o nosso senso moral, vamos tendo uma outra percepção da vida e vamos vendo, que dissemos há pouco, aquilo que realmente para nós não é só necessário, mas é também importante, essencial e prioritário. Então nós vamos focando melhor na vida, tendo os olhos voltados para a grande realidade da vida, que é a realidade existencial do ser. No dizer socrático, se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Eu acho interessante esta expressão, né, de Sócrates, se a alma é imortal, é lógico viver-se com vistas à eternidade. Então a gente ter os olhos voltados à nossa imortalidade, porque isso amplia o nosso entendimento, a nossa compreensão e dá aos nossos dias uma melhor condição de nós vivermos cada um dos dias. Mas para nós não ficarmos também simplesmente nesta visão do outro lado da vida, da imortalidade, e a gente pensar também naquilo que a gente está fazendo aqui, enquanto estamos por aqui, há uma expressão de Emmanuel que diz assim: é muito bom que vislumbremos as estrelas, mas não podemos descuidar dos sinais de trânsito. É muito bom que vislumbremos as estrelas, mas não podemos descuidar dos sinais de trânsito. Então, os olhos voltados à imortalidade, mas a percepção daquilo que estamos fazendo à nossa volta. Jesus olhou em torno de si. É o que diz aqui Humberto de Campos na mensagem, quando ele se encontrou com a mulher samaritana. Então, olhando em torno de nós mesmos, para estarmos na focalização da nossa vida, de cada um dos nossos dias, de cada uma das horas que vivemos, de cada instante vivido na Terra. Numa outra expressão de Jesus, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estamos por aqui, é porque temos algo a fazer aqui e precisamos estar certos daquilo que estamos fazendo, do trabalho que estamos realizando, às vistas de nosso Pai, né? Para atendermos aquilo que Deus espera de nós. E o meu desejo aqui, ao final de tudo, é cantar, cantando assim: basta só sentir
Não é preciso mais tocar para crer que a incerteza de então se desfez no tempo e na luz da razão. Eu agora entendo que me visto num corpo, mas o Espírito eterno eu sei que sou. Faz-me um bem dizer que agora conheço Jesus.